Beleza, então vamos lá. Não tiveram dificuldade para entender nem o exemplo 3.1, nem o exemplo 3.2? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sim, tava bem de boa para visualizar, e o exemplo 3.2 era parecido com o que a gente já tinha feito. Aquele da, tipo, a Tá, gente já fez umas duas listas com aquele exemplo, né? show de bola. Só preste atenção numa coisa no exemplo 3.2, que eu revendo minhas notas de aula, para mim ficou um pouco confuso. Eu entendi o que eu fiz, mas para mim ficou um pouco confuso. Deixa eu apresentar para vocês aqui, que eu quero mostrar uma coisa que eu nem sei se vocês repararam, mas se fosse eu estudando, eu me confundiria, tá? Então deixa eu abrir um negócio aqui. Abrir ele, que eu já até salvei ele aqui. Pronto. Nesse exemplo aqui, esses eixos aqui, vocês estão vendo esse N1, N2, N3 aqui? Esse N1, N2, N3, eles não estão fixos, tá? Esse N1, N2, N3, eles são os vetores unitários do referencial que está na partículazinha, que está na bolinha que está descendo. Vocês conseguiram entender isso? Ou não? Sim, mestre. Tá, show de bola. Porque eu revendo as aulas, eu a princípio, eu não entendi, eu olhei assim e falei, ué, por que que esse MG aqui tá eu tenho que decompor esse peso, né? Porque pelo meu desenho das notas de aula, dá a entender que o MG está na direção de N2. Na hora que eu desenhei esse exemplo nas notas de aula, eu não fiz os vetores inclinados, igual está aqui na figura, certinha. Então, nas notas de aula, o desenho não está tão bem feito igual está nessa imagem. Então, esse referencial N1, N2 e N3, né, que é o referencial que está na bolinha, ele tá variando. Conforme a bolinha anda, esse referencial aqui anda junto com a bolinha. Então, quando você vai fazer quando você vai fazer a decomposição das forças, você tem que pensar que a força-peso está sempre para baixo, certo? E esse referencial está mudando. Por isso que você tem que decompor a força-peso nesses vetores unitários. Tá? Isso é uma coisa que eu olhando as notas de aula aqui, eu vendo a princípio, eu falei, ué, tem alguma coisa estranha. Mas aí depois que eu vi que o meu desenho nas notas de aula está mal feito, tá? Então, o meu desenho nas notas de aula está mal feito, porque não está dando a entender que esse referencial está variando junto com a bolinha. Mas fica aí a descrição e essa imagem aí que está um pouco melhor. Apesar de estar embaçada por causa do tamanho, mas ela está um pouco melhor de entender esses unitários. Tá? Então é só O isso. mestre, Oi, fala. o eixo Y está trocado com o eixo X, né? No desenho também, né? Deixa eu ver. Z. Porque pela mão direita, o Z estaria para baixo. Ou estaria É trocado porque o X aqui por ele não Y. usa. É porque aqui, como essa imagem é do livro do Tenenbaum, ele não usa Z, X e Y. Ele usa B1, B2, B3. Então, a resolução que eu fiz foi seguindo Z, X e Y. Entendeu? Mas a dele é B1, B2, B3. Tá bom? Mas isso não vai mudar nada, não, Sim. cara. Isso aí eu só troquei. Eu trocar no desenho, se você seguir pelo desenho, eu acho que não muda nada, não. Show, show. Tá? Porque eu gosto, por exemplo, que como já está o eixo Z aqui, eu prefiro usar Z, X e Y e não colocar outro referencial com letras diferentes. Mas aí é preferência de cada um. Aqui, uma outra coisa que tem que lembrar vocês, quem está estudando pelo livro junto, além das notas de aula, está estudando pelo livro junto, nessa parte aqui começa ainda mais a ter diferenças da minha anotação do livro do Tenenbaum, tá?
porque ele faz umas notações, umas coisas, ele coloca umas letras que não fazem o mínimo sentido. Tipo, ele chama a quantidade de movimento de G. Cara, nenhum lugar, nenhum livro do mundo chama a quantidade de movimento de G. A quantidade de movimento ou é Q, igual muitos de vocês viram no ensino médio, que a gente usava Q para falar no ensino médio disso, ou a quantidade de movimento é P, que é o momento linear. Né? Momento linear normalmente a gente chama de P. Quantidade de movimento e momento linear é a mesma coisa. G é absurdo usar G. Outra coisa que o livro de Tenenbaum usa que eu acho absurdo é o H para momento angular. Momento angular em lugar nenhum também é H. Momento angular é L. Tá? Então, essa notação maluca que o livro usa, eu achei muito ruim. Então, nas notas de aula, eu troquei tudo. Eu troquei tudo por notações padrão das ciência em geral, sabe? Se vocês forem pegar, por exemplo, um artigo científico que tem momento angular, que tem momento linear, não vai ter H, não vai estar G, sabe? O momento angular vai ser L e o momento linear vai ser P. Não vai H o pessoal usa, por exemplo, para campo magnético, sabe? O pessoal usa G para constante gravitacional. Tipo, não tem nada a ver usar G para quantidade de movimento e H para momento angular. Então, eu realmente troquei a anotação toda do livro. As grandezas eu estou usando outras letras, que são letras mais convencionais. Não tem por que ficar usando a anotação que ele usa no livro dele. Tá? Bom, então prestem bastante atenção nisso quando vocês forem olhar o livro dele. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, se foi tranquilo entender também. Os exemplos que vocês falaram que entenderam legal, né? Que inclusive a questão de você ter 3 equações de movimento diferentes. Eu tenho 3 equações de movimento diferentes porque eu estou trabalhando com um referencial em 3 dimensões. Como eu tenho um referencial em 3 dimensões, eu tenho 3 equações de movimento diferentes. E essas equações de movimento, elas se completam. Vocês podem reparar, por exemplo, que a equação 130, ela é um sistema de equações diferenciais. Tá? E é um sistema de equações diferenciais não lineares. Ou seja, não tem como resolver essas equações. Tá? Essas equações, do jeito que elas estão na 130, você só consegue resolver com auxílio de métodos numéricos. Você não consegue resolver essas equações na mão, por exemplo. Do jeito que ela está aqui, é impossível. Tá? Então, eu botei o sistema de equações diferenciais para vocês verem como é que é o do 130, por exemplo, tá? Só que nem adianta tentar resolver isso, porque na mão vocês não vão conseguir resolver, ok? Mas, quando a gente está tratando com equações de movimento de objetos em 3 dimensões, a gente normalmente tem sistemas de equações diferenciais, certo? Alguns sistemas de equações diferenciais a gente consegue resolver, outros sistemas de equações diferenciais a gente só consegue resolver por métodos numéricos, ou fazendo aproximações, né? Não sei se vocês lembram do laboratório de Física 2, né, que a gente tinha a equação do pêndulo. A equação do pêndulo... Vou abrir um arquivo novo aqui. A equação do pêndulo, por exemplo, você tinha um seno de θ. Eu até passei um exemplo para vocês na lista, né? Exemplo, um exercício de lista com vocês, que era uma equação de pêndulo. Equação de pêndulo, você tem algo como θ 2 pontos, se eu não me engano, mais GL, alguma coisa, G sobre L, seno θ, uma coisa assim, igual, alguma coisa assim. Então, a equação do pêndulo, você tem algo do tipo, você tem um θ 2 pontos e você tem um seno de θ. Do jeito que essa equação diferencial aqui está escrita, você não consegue resolver ela. Tá? Inclusive, essa equação, se você observar o exemplo 3.2, a equação 130 do meio, a equação do meio das equações 130, ela é bem parecida com a equação de pêndulo. Ela tem esses senos, tem o θ 2 pontos. Isso aqui é uma equação diferencial não linear, tá? Uma equação diferencial de segunda ordem não linear. Quando você tem uma equação diferencial de primeira ordem não linear,
muitas vezes você consegue resolver. Se você tem uma equação diferencial de segunda ordem não linear, é bem provável que você não consiga resolver. E aí, se vocês lembrarem no laboratório, o que a gente fazia aqui? A gente fazia uma aproximação para pequenas oscilações, né? A gente falava, por exemplo, que para pequenas oscilações, você tem o seno de θ, que é aproximadamente igual à tangente de θ, que é aproximadamente igual ao próprio θ. Então, quando você fazia essa aproximação aqui, você conseguia resolver a equação, tá? Mas do jeito que ela estava aqui, no pêndulo, você não consegue resolver. Assim como no 130. No 130, as equações de 130, você também não consegue resolver analiticamente, você só consegue resolver numericamente através de uso de software. Por quê? Porque são equações não lineares, tá? A primeira é uma equação não linear, mas é de primeira ordem. Com um esforçozinho, de repente você consegue resolver. A terceira também é uma equação de primeira ordem não linear. Com um esforçozinho, talvez saia alguma coisa. Agora, a do meio não sai nada, tá? Porque é uma equação de segunda ordem não linear. Beleza? Então, isso é interessante. Outra coisa interessante nas notas de aula, que o livro do Tenenbaum se estende muito, e eu não achei interessante se estender nisso, que é a questão do pêndulo de Foucault. Tá? Para quem quiser mais referências sobre isso, pode dar uma olhada lá no livro dele, que tem um vasto texto sobre o pêndulo de Foucault. Só que não é muito útil. Tá? Então, para a matéria em si, não é muito útil. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de período emergencial e tal, que tem poucas semanas de aula, não é um período normal, presencial, ficar debatendo o pêndulo de Foucault muito tempo é jogar tempo fora. Então, se vocês se interessarem por olhar como é que funciona, as equações e tal, vocês dão uma olhada no livro Tenenbaum, que é bastante extensa essa discussão do pêndulo de Foucault. Tá? Aí eu queria perguntar para vocês, movimento plano, entenderam também tranquilo sobre o movimento plano? Aparentemente sim. No movimento plano, o que acontece? E eu uso como exemplo, né? A gente dá como exemplo o exemplo 3.1 de novo. A gente volta no exemplo 3.1. Se você lembrar do exemplo 3.1, você tem um cursor andando. Aqui o exemplo 3.1. Se você lembrar do exemplo 3.1, você tem um cursor andando aqui. O que a gente faz nesse movimento? Por que eu digo que esse movimento desse cursor é plano? Porque se eu faço a decomposição das forças, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter aqui uma força normal, eu vou ter aqui uma força peso, um mg, e eu vou ter aqui uma força que ele chama de normal paralela, que é justamente o contato desse cursor com as paredes da calha que ele está andando. E é essa força normal paralela aqui que foi escrita assim. Então, se você parar para pensar nesse exemplo, você vê aqui que, como você não tem aceleração do cursor fora da calha, você vê que a força normal equilibra a força peso. Então, como a força normal equilibra a força peso, você só vai ter uma força resultante, a sua força resultante, o seu R, vai ser justamente igual à sua normal paralela, que é a força normal das paredes da calha no cursor. Então, isso aqui a gente classifica como um movimento plano, porque esse cursor não está subindo, esse cursor está andando só na calha. Ele está indo aqui na calha de uma direção para outra, da direita para a esquerda, por exemplo, de um sentido para o outro, mas ele não está subindo. Se por acaso eu tivesse uma força resultante aqui diferente dessa força paralela, ou seja, se eu tivesse uma força resultante aqui que tivesse uma componente vertical, tá? Esse cursor não faria esse movimento na calha, ele pularia.
certo? Ele sairia daqui. Outra coisa interessante desse exemplo é que se você resolve uma das equações de movimento, você vê que por esse eixo, por esse disco girar aqui, esse cursor está fazendo um movimento harmônico simples, uma oscilação harmônica simples aqui. Isso é muito interessante. Por ele estar girando, esse cursor está indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, harmonicamente. Tá? Porque ele está girando com velocidade angular constante. Se ele não tivesse com velocidade angular constante, provavelmente você não teria um movimento harmônico simples aqui. Tá? Isso é uma coisa interessante você pensar. E se eu não tivesse a velocidade angular constante aqui? Como é que esse problema se transformaria se eu não tivesse velocidade angular constante aqui? Então, isso aqui é uma coisa interessante de vocês pensarem. Mas vocês conseguiram entender direito todas as contas, todas as equações que eu resolvi aqui nas notas de aula? Sim, mestre. Aparentemente sim, professor. Eu ainda não fiz os exemplos para ver se vai sair na prática, mas parecia claro. Tá bom. Então eu aconselho você a fazer, cara. Porque quando a gente faz os exemplos, a gente vê algumas dificuldades que lendo a gente não consegue ver. Normalmente assim, tá? Então, muitas vezes quando você faz os exemplos, você se confunde bastante. É bem normal você se confundir, tá? Deixa eu ver que parte que eu queria falar com vocês também. É importantíssimo vocês fazerem o exemplo 3.2, tá? O exemplo 3.2, ele é muito mais complexo que o 3.1. Então, é muito importante vocês refazerem o exemplo 3.2, fazer as contas mesmo, tá? Porque algumas visualizações não são simples de fazer, certo? Então, eu tentei esmiuçar o máximo que eu consegui para vocês entenderem nas notas de aula, mas é interessante vocês refazerem para vocês mesmos, na prática, entenderem o que está acontecendo ali, tá bom? Então, acho que se vocês não têm dúvidas, é isso. Se vocês acharam suave, é isso, tá? Como eu falei, agora a gente vai passar a ter muito mais notas de aula, né? As notas de aula vão ser mais extensas a partir de agora, certo? Então é importante vocês lerem as notas de aula antes das aulas e vocês, o máximo que vocês conseguirem de tempo para fazer os exemplos, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação à lista dessa semana ou também tá só trabalhosa, mas está tranquilo? Eu não, professor, tá tranquilo. Então tá beleza, gente. Então é isso. Qualquer Professor, eu tenho uma dúvida na lista, fala mas aí. é bem rápida. Fala aí. Na questão 1 das engrenagens. Você Tá, pode. questão 1, né? Isso. Você pode meio que adotar o movimento da engrenagem menor como sendo harmônico, entre aspas, e considerar o período como sendo 2π sobre a velocidade angular? Cara, é uma consideração. Né? Não sei se você pode fazer essa consideração direta. Se você conseguir resolver a questão de outra forma, eu acho que é melhor. Entendeu? Considera que essa questão é basicamente para trabalhar rolamento, né? Porque a engrenagem menor ela tá rolando dentro da engrenagem maior. Então, o ideal aqui é você considerar a condição de rolamento e resolver o problema usando a condição de rolamento, sem fazer suposição nenhuma. Tá? É legal se você conseguir chegar nessa suposição que você está fazendo sem fazer ela. Tipo assim, você faz os cálculos para resolver a questão, você faz os cálculos para resolver a questão, e aí depois que você faz os cálculos, você chegar nessa condição é bem legal. Agora, fazer ela direto, não sei, só se você não arrumar outro jeito de resolver a questão. Se você não arrumar outro jeito de resolver a questão, aí beleza, você fazer a consideração, mas tenta não fazer, tá bom? Beleza. Quanto menos considerações vocês conseguirem fazer para resolver as questões, mais vocês vão aprender, tá? Então é sempre ideal você não fazer consideração nenhuma e tentar fazer. Não conseguiu fazer, aí você faz uma consideraçãozinha e vê se aquela consideraçãozinha realmente funciona, entendeu? Então, a princípio, não façam consideração nenhuma, tá?
Mais alguma dúvida? É porque o que acabou me despertando a ideia foi que ele fala que aquele tal é o tempo completo para uma volta. Aí eu achei que você poderia associar esses dois parâmetros dessa maneira. Se o tal se o tal, a engrenagem menor, bababá, tempo ganho de ser, engrenagem menor, a volta completa. O tal é um período, né? Se você tem se o tal dá uma volta completa, o tal é um período. Agora, se você se você conseguir resolver sem usar isso, é ótimo. Mas o tal é um período. Então, qualquer coisa que valha para período vai valer para o tal. Agora, só não diz que você tem, por exemplo, velocidade constante. Então, várias considerações que você faz, por exemplo, no movimento circular para período, elas vêm de você ter, por exemplo, velocidade angular constante, ela vem de algumas coisas assim. Então, por exemplo, aqui você pode relacionar o tal com a frequência, ok, né? O tal com a frequência, ok. A distância você pode calcular, você pode considerar também. A distância angular, se você faz uma volta completa, a distância angular vai ser 2π. Não é uma consideração, isso é um fato. Tá? A distância angular vai ser 2π. Então, essas regras que vêm justamente de você ter uma volta completa, etc., você pode fazer. Não é uma consideração. Tá? Faz parte do estudo do problema mesmo. Tá? Mas o principal desse problema aqui é você usar justamente a condição de rolamento. A intenção desses exemplos, na verdade, a intenção de todos esses exemplos é vocês tentarem usar o que vocês aprenderam na semana passada, em questão justamente da questão da condição de rolamento e etc. Tá bom? Tá show, mesmo. Beleza, então, gente. Então, conforme forem aparecendo dúvidas, vocês vão falando, tá? Durante a semana. E aí, amanhã eu vou tentar colocar já as notas de aula da semana que vem, tá bom? Então, amanhã eu já vou tentar botar as notas de aula da semana que vem, tá? E vou também trabalhar, provavelmente eu vou trabalhar nas listas de vocês, certo? Então, se eu ver que a lista está muito pesada, de repente a lista da semana que vem eu já disponibilizo logo para vocês amanhã. Se eu ver que não, eu deixo para lá. Mas se eu não tiver tempo também de preparar a lista, aí não tem como, né? Mas eu vou ter. Amanhã as notas de aula eu vou botar. Garantido de eu botar as notas de aula. E a lista eu vou ver. Se eu conseguir fazer a lista e achar que a lista está mais pesada que o normal, eu já jogo para vocês terem mais tempo para fazer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, até segunda-feira. Um abraço. Valeu, mestre. Obrigado. Valeu, Otávio. Abraço.